Boa tarde, pessoal. Meu nome é César Mello, sou advogado, especialista em direito público. E o vídeo de hoje é para comentar sobre a arte da guerra, sobre democracia e sobre as manifestações de 15 de março e por que é essencial que você participe de alguma forma, tá? Então, antes de iniciar o vídeo, já peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, cliquem no sininho, seja membro do canal para receber algumas informações a mais, tá? Quem puder e quem quiser, siga o canal do Marcos Polon, se faça contato lá, o www.proarmas.com.br, tá? Tá sendo feito um trabalho excepcional, tá? A gente tem muita gente aí que tá há anos recebendo dinheiro do pessoal para fazer esse trabalho. O trabalho, na prática, nunca foi feito. Se foi feito, foi um trabalho de merda, porque os resultados são de merda, certo? O trabalho que o Marcos Polon tá fazendo, tá? Que é uma coisa que ele sabe fazer, eu não sei fazer, não vou me meter a fazer, é um trabalho que tá trazendo resultados, tá? Tá sendo efetivo, certo? É um trabalho sério, feito da forma certa, pelo caminho certo, certo? E, portanto, é um trabalho que tem potencial de trazer bons resultados, tá? Se você está gastando seu dinheiro num pessoal que fica fazendo pose e falando bravatas, tá? E o resultado do trabalho deles que vocês têm é esse aí, nada vezes nada, certo? Eu recomendo que você pare de jogar seu dinheiro fora lá e invista o seu dinheiro em alguém que realmente está fazendo alguma coisa de útil, né? Vai lá, fala com os parlamentares, né? Sabe conversar, tem uma apresentação pessoal, uma apresentação, uma capacidade de argumentação e de coordenação, né? Que realmente traz um resultado, né? Porque ficar fazendo pose e bradando bravata, a gente aí tem bastante tempo disso e o resultado é zero. Tá? Então, dando início ao vídeo, a gente tem marcado aí para o dia 15, certo? 15 de março, manifestações pró-governo, certo? São manifestações cujo objetivo é o seguinte: olha Legislativo, olha STF, nós votamos no Bolsonaro para levar à frente a agenda do Bolsonaro, certo? E o que está acontecendo na prática é que vocês estão levando a agenda de vocês não têm voto suficiente para essa agenda. Se a gente quisesse essa agenda, a gente teria eleito o Andrade, ou teria eleito lá o bunda mole do Amoedo, certo? Não, a gente votou no Bolsonaro, a gente elegeu o Bolsonaro, e é para mandar a agenda do Bolsonaro. E o Congresso se recusa, certo? Além disso, a gente tem uma situação de guerra assimétrica, porque o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, ele fala o que ele quiser do Bolsonaro, dos ministros do Bolsonaro e da política do Bolsonaro, certo? O presidente da Câmara fala em nome dos deputados absurdos em relação ao presidente Bolsonaro, certo? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, igualmente, fala o que quer, a hora que quer, fala dos ministros, chama de incompetente, chama de vagabundo, faz o que quer, certo? Além de terem, durante todo o primeiro ano de mandato, vindo com aquela história de articulação, que nada mais é do que a gente quer loteamento de cargo e a gente quer mensalão, entendeu? É isso, certo? É o legislativo querendo mandar no executivo, certo? O STF também. Os ministros do STF falam o que querem, a hora que querem, dizem que as políticas são fascistas, racistas, nazistas e todos os istas possíveis e imagináveis. Todo mundo fala o que quer, a mídia inteira fala o que quer, né? Lança fake news completamente sem fundamento, lança fake news que, se você lê o título da matéria, a chamada, entrar na matéria, a prova de que é fake news está dentro da própria matéria. É só ler a matéria e você vê. Não bate o título com o que está escrito dentro. Então a gente tem o que a gente chama de guerra assimétrica, que o que é? Uma parte tem o direito de fazer o que quiser. E a outra parte, se faz a mesma coisa, automaticamente se torna um grande vilão, né? Então, por exemplo, nas guerras a gente teve muitas vezes o uso de armas químicas, etc, etc. E daí, por que guerra assimétrica? Porque uma parte ia lá e dizia assim, não, mas a guerra química é um absurdo, porque o sofrimento é muito grande, não sei o quê, nós vamos acabar, vamos assinar um tratado onde não pode mais usar gás, não pode mais usar arma química. Aí todo mundo assina, o cara vai lá. A parte, normalmente, mais correta, mais honrosa da questão, vai lá, abandona suas armas químicas, aí vai para uma batalha, na batalha seguinte o cara que reclamou usa arma química e mata todo mundo, certo? É o que a gente está tendo aqui no Brasil, certo? Rodrigo Maia fala o que quer, sem fundamento, atacando a honra do presidente dos ministros. O Davi Alcolumbre fala o que quer, ataca a honra dos ministros. Deputados o tempo todo fazem isso, certo? Aí o ministro fala não pode, ataque a democracia. Né? O presidente Bolsonaro fala não pode, ataque a democracia, ataque a honra da jornalista, né? É uma piada, ataque a honra da jornalista, expõe ao ridículo a situação que é ridícula por si, né? Ataque a democracia, do nazismo, né? Relata, o ministro da STF está fazendo lei, não pode. Ataque ao STF, né? E mais,
O recado que vem das redes sociais, das ruas, né? O recado, né, que nós, CACs, por exemplo, fazemos. Olha, presidente Rodrigo Maia, a gente quer que vote o PL 3723. Um monte de gente lá, vote. Ah, não, a gente desconsidera porque isso ou é ameaça ou são robôs. Né? Ninguém quer o porta do CAC, ninguém quer. É robô ou é gente maluca querendo ameaçar, certo? Aí ninguém quer lei de abuso de autoridade, os caras, não, mas há uma grande demanda popular pela lei de abuso de autoridade, vai lá e vota e aprova a lei de abuso de autoridade, certo? Ninguém quer fundão eleitoral. Ah, não, mas é necessário porque a demanda popular vai lá e vota, certo? Então, a gente tem a primeira situação a ser explicada, que é a guerra simétrica. O Bolsonaro, Poder Executivo, Bolsonaro e seus ministros não podem falar nada, não podem fazer política, certo? Porque isso é considerado pela mídia e pelos outros poderes como uma violação da liturgia do cargo, etc, certo? Isso nos traz ao próximo ponto, que é o impeachment, tá? Durante o impeachment da Dilma, nós aprendemos através da mídia, dos grandes juristas, né, etc, que o impeachment precisa ter um ótimo motivo, precisa ficar provado por A mais B, mesmo que tenha prova, também não vale, né? Fica provado que o crime realmente aconteceu, realmente foi cometido, e daí precisa passar na Câmara e no Senado, certo? Detalhe para vocês, tá? É mentira. Nunca foi assim, certo? O impeachment não precisa de nada disso, certo? À época, eu tenho um vídeo falando no meu canal, antes de começar a falar de arma, explicando basicamente isso. Impeachment pode ser feito por falta de bom dia, tá? A justificativa para o impeachment, ela pode ser qualquer coisa, certo? Qualquer coisa. Quais são os elementos efetivamente necessários para o impeachment? Você precisa de uma desculpa, tá? Ah, César, precisa ser crime de abuso de autoridade? Não. Precisa ser uma desculpa. Qualquer desculpa. Serve falta de bom dia pro porteiro, serve, mas ele convocou, porque ele falou mal do Rodrigo Maia, porque ele falou mal do... Qualquer coisa serve para impeachment, certo? Então, esse é o primeiro elemento. Uma boa desculpa, certo? O segundo elemento é que haja votos suficientes no Congresso para aprovar o impeachment, certo? E a terceira questão, que daí tem ligação com a primeira, é o apoio popular. Então, há uma boa desculpa. O que é uma boa desculpa? Uma boa desculpa é alguma coisa que o povo engula que serve, certo? Então, faltou bom dia pro porteiro. Se o povo tiver puto o suficiente com o governante para que, em sendo votado e aprovado o impeachment, isso daí justifique na cabeça das pessoas, tá? É válido o impeachment. Por quê? Porque o processo de impeachment é um processo eminentemente político. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os deputados e senadores votam sim ou não no impeachment, exclusivamente dizendo porque sim ou porque não. O deputado não é obrigado a motivar. Ele não precisa dizer assim, eu voto sim porque analisei as provas e essa prova aqui me convenceu, o depoimento do fulano me convenceu, isso, aquilo, tá? No processo de impeachment, ele só diz assim, eu voto sim ou eu voto não, certo? Por que isso? Porque o processo de impeachment não é sujeito a reanálise, ele não é sujeito a recurso. Ele é diferente de uma sentença judicial, porque a sentença judicial precisa ter motivação. Ela precisa dizer, eu condeno por causa disso. Se você provar que um desses disso é falso, você recorre e o tribunal, verificando que realmente esse motivo é falso, ele anula a sentença, certo? E da outra, te absolve, etc. O processo de impeachment, por ser exclusivamente político, ele não exige motivação. Justamente porque não cabe revisão se estava correto ou se estava errado. Por isso é eminentemente político. Você votou no cara, o cara foi eleito, ele tem o direito de dizer, não, tem crime, pra mim tem crime de responsabilidade. Não, mas tá provado que não teve nada. Não. Ele mandou só no grupo interno lá dos amigos dele, ele não convocou a manifestação. A manifestação não aconteceu por causa dele. Mas pra mim é impeachment, entendeu? E pronto, e valeu, certo? Então entendido isso, entendido que não existe essas coisas que os grandes juristas, pícaras galáxias, tudo de tricutico com o PT, né? Escreveram grandes tratados dizendo que era necessário, tá? Era tudo mentira. Porque esses mesmos caras agora sabem a realidade. Qual que é a realidade? A realidade é a seguinte, se tiver falta de bom dia, você abriu o processo de impeachment, o presidente da Câmara aceitou o processo de impeachment, votou, passou, é impeachment. Pronto e acabou. O que impede o impeachment? O que impede o impeachment é aquilo que eu falei no começo. A desculpa precisa ser boa, ela precisa ser suficiente para que o povo aceite o resultado do impeachment. A esfera recursal do impeachment é o povo, certo? O que acontece? Se você faz o impeachment de forma irracional, sem apoio popular, certo? As pessoas, a fantasia que é o Estado, tá? E aí eu trago para os liberaloides e liberalecos a realidade da situação. Por que a lei vale? A lei vale porque as pessoas acreditam que ela vale. É só por isso, certo? No momento que você faz o impeachment sem o apoio popular,
as pessoas passam a não acreditar mais. É como se fosse no cinema, onde a gente chama a quebra da suspensão da descrença. Então, no cinema, existe esse conceito que é o seguinte. Você faz um filme, aí o super-homem ele voa porque ele veio de Krypton, certo? Essa é a regra, o super-homem voa. Você faz a suspensão da descrença e passa a acreditar que o super-homem voa. Então, quando o super-homem voa no filme, você não pega, olha e fala assim, não, isso daí não tem nada a ver, entendeu? Você não lembra que está só assistindo um filme. Você interage na história, né? Você passa a acreditar na história, acreditando justamente porque existe essa suspensão da descrença, certo? O Estado é a mesma coisa. Ah, o Estado existe, eu não posso portar arma porque está na lei. Isso é uma suspensão da descrença, entendeu? A gente cresceu acreditando nisso, a gente acredita no Estado, a gente foi induzido a acreditar no Estado, a gente sabe que de vez em quando alguém vai preso, quando desrespeita a lei, etc, etc, e daí a gente passa a acreditar no Estado. Quando você tem um impeachment feito sem o apoio popular, você sai uma pessoa e entra outra nesse lugar. E daí as pessoas veem, tem essa quebra da suspensão da descrença, as pessoas olham e falam assim, mas peraí, não é esse o combinado. É mais ou menos você ver o filme onde o super-homem voa, e, de repente, sem explicação nenhuma, o super-homem não voa mais, certo? Isso vai gerar um impacto na história que você está acompanhando, falando, mas peraí, agora o super-homem não pode mais voar? Ele não pode só simplesmente sair voando? Entendeu? Essa história está mal contada. E daí você acha que o filme é ruim, que daí você começa a racionalizar e ver. Não, inclusive ele voar não tem nada a ver, entendeu? A super-força, nada disso faz sentido, entendeu? Então, você gerar um impeachment sem o apoio popular, o número de pessoas que vai ver que o Estado é só uma ilusão e simplesmente vai dizer assim, não, agora eu não concordo. Essa lei aí eu não vou cumprir, entendeu? Ele aumenta muito. E daí a chance da gente ter bangalô, a chance de a gente ter guerra civil, a chance do pessoal ir lá na frente do quartel e falar, militares, seguinte, já que esse Estado eu não reconheço, certo? Tomem vocês o poder. Daí vocês vão lá, tomam o poder, porque o Estado de vocês, aí eu reconheço. Se a lei vier de vocês, eu reconheço. Se vier do Rodrigo Maia que deu golpe, daí não, eu não reconheço. Entendeu? É por isso que o impeachment da Dilma deu certo. Por quê? Porque tinha amplo apoio popular. O que dizia o PT? Ah, que se fizesse impeachment, o povo não ia aceitar o governo do Michel Temer. E o que o Michel Temer fez? Governou, soltou umas leis lá, o pessoal falou, eu vi isso da Dilma, né? Os petistas votaram, tal, então tá valendo, é essa lei aí mesmo, né? Ninguém foi lá e falou assim, não, o cara é um golpista, a gente não reconhece ele como presidente. Não, presidente, é isso aí. Daqui a 2 anos tem eleição e a gente escolhe outro, entendeu? Então, o que impede o impeachment hoje é o apoio popular. E daí entra a questão da manifestação do 15 de março. Tá? Eu não sei quem convocou, eu não sei por que foi convocado. Tá? A grande questão é a seguinte, a manifestação foi convocada e a notícia que se espalhou, a verdade que passa a ser a partir de agora é que essa manifestação foi convocada para mandar um recado de que a gente está descontente com o Congresso e com o STF. E estamos mesmo, porque o Congresso está tocando uma agenda que não é a que venceu a eleição, não tem base democrática, não tem fundamento democrático, e o STF está legislando coisas que não foram eleitos para legislar, certo? Exemplo, decreto de armas do Bolsonaro, certo? A maioria da população quer o decreto de armas. Aí o Congresso vai lá e derruba. Certo? O Senado foi lá e derrubou, certo? Ah, mas tinha umas coisas lá. Sim, tinha umas coisas lá que eram, digamos assim, controversas. Eu acho que era constitucional, mas admito que há controvérsia, certo? O que deveria o Senado ter feito? Derrubado essas partes, certo? Mas o Senado derrubou tudo de uma vez. Inclusive as partes que são inegavelmente 100% corretas, 100% constitucionais, 100% legais, como o porte do atirador, que estava lá previsto, correto? Ah, essa coisa de presunção de necessidade do advogado não pode. Beleza, corta a presunção lá do advogado, mas o porte do atirador pode. E foi derrubado. Questão dos calibres. Ah, não, o calibre não pode. Vamos derrubar porque o calibre não pode. Aí faz outro decreto. O calibre, aí pode. Entendeu? Então, a grande questão é a seguinte. 15 de março. O que hoje temos é para mandar o recado para o Congresso que nós não estamos satisfeitos. Não é robô, não é ameaça, não é nada disso. São pessoas reais que não estão satisfeitas. Ou seja, nós estamos anotando nomes e vendo quem está fazendo errado. E essas pessoas não serão reeleitas, porque nós somos maioria, certo? Essa é a narrativa, certo? E qual foi a reação dos congressistas, do STF e da mídia em relação a essa convocação? Ah, isso daí foi convocado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro não pode jogar a população contra o Congresso e contra o STF. Eu discordo. Eu acho que pode e eu acho que deve, entendeu? Eu elegi o Lula para fazer isso lá atrás, em 2002, tá? E ele, como o bandido que era, não fez e foi lá e comprou os congressistas.
certo? Agora eu elegi o Bolsonaro pra quê? Pra mesma coisa. É pra botar dedo na cara mesmo. É pra dizer assim, esse filho da puta não deixa passar o porte dos CACs. Foi pra isso. É pra botar o dedo na cara dos caras mesmo. Entendeu? Dizer assim, ó, gente, eu quero passar essa lei. Esse filho da puta aqui não quer. Se vocês concordarem comigo, beleza. Não reelejam mais esse filho da puta, tá? Se vocês discordarem de mim, maravilha. Eleição que vem, vocês não votam em mim, votam no cara. Entendeu? Porque ele é contrário. É só vocês escolherem o cara, certo? Não tem nada de antidemocrático nisso. E tanto não tem que o presidente da Câmara faz toda hora, o presidente do Senado faz toda hora, os deputados fazem toda hora e o pessoal do STF faz toda hora também. Entendeu? Não tem nada de antidemocrático nisso. Mas, como desculpa para o impeachment, aí é antidemocrático. É a famosa interferência indevida dos poderes. Certo? A reação da mídia, portanto, é no seguinte sentido. Olha, essa manifestação ela vai levar ao impeachment do Bolsonaro. Tanto vai levar ao impeachment do Bolsonaro que no dia seguinte foi marcada uma manifestação pelo impeachment do Bolsonaro, certo? Já aproveitando a narrativa. Ótimo, maravilha. Eu já pedi impeachment do Bolsonaro por tudo, né? Que falou lá do furo da jornalista, daí agora é porque ele convocou a manifestação, e eles vão continuar nessa. Por quê? Porque o Bolsonaro colocou em prática o principal princípio da democracia, que qual que é? O executivo cuida de executar o orçamento, o legislativo cuida de fazer as leis, e o STF cuida de verificar se o executivo e os seus subordinados, né, e as pessoas entre si, estão efetivamente respeitando a lei que foi colocada pelo legislativo, certo? Não é para fazer lei. Não é para dizer, ai não, mas é que faltou vocês fazer a lei, então eu vou fazer aqui enquanto isso. Não. O STF é para ver. A lei foi feita? Foi. Tá de acordo com a Constituição? Tá de acordo com a Constituição. Tá sendo aplicado? Tá sendo aplicado? Ótimo. É só isso. Não é para inventar a moda, não é para fazer nova regra, não é para nada disso, certo? E qual que é o problema? O problema é que, efetivamente, a gente mudou o chefe do executivo, colocou lá um cara que não cede parte do seu poder para o legislativo, certo? Não tenta legislar no local do legislativo e manteve no legislativo os mesmos caras que estão há 20 anos votando sim ou não em troca de cargo, em troca de mensalão. Tá? É a mesma coisa que você pegar um cara que está há 20 anos fumando cigarro e dizer assim, ó, a partir de amanhã não tem mais cigarro, beleza? É só trabalhar mesmo, certo? Aqui não tem cigarro mais. Proibido fumar. O cara fica doido, entendeu? O cara vai querer trocar você, certo? O cara fala, não, vamos trocar o cara que faz a regra. Como é que o cara me corta o cigarro? Faz 20 anos que eu tô fumando, eu não consigo passar sem fumar cigarro. Os caras estão viciados em cargo e salário, os caras estão viciados em receber mensalão. Eles chegaram à conclusão, depois desse 1 ano de governo, que efetivamente o Bolsonaro não ia fazer, não vai reinstitucionalizar, certo? Não há nenhuma informação que sustente isso, mas eu tenho pra mim que quem estava meio que tipo assim, não, eu vou falar com o Bolsonaro, que a gente vai arranjar um esqueminha aqui pra você, porque não sei quem, não sei o que, era o tal do Onyx, tá? Que é uma pessoa que eu particularmente nunca gostei, certo? Ele anda com más companhias, né? Em função disso, o Onyx saiu, o que o Bolsonaro fez? Botou um general no local do Onyx. Um general justamente para os caras chegarem, não, mas é que a gente tava acertando um esqueminha aqui, não sei o quê, porque a gente ia ver, porque tinha um carguinho aqui, não sei o quê. O general vai olhar pra cara e falar, eu não tô sabendo de nada. Inclusive esteja preso, certo? É isso, foi cortou, tipo, não tem articulação mais. Aí, o que o Congresso fez? O Congresso pensou, porra, não vai ter mais esquema, não vai ter mais articulação. Como é que nós vamos fazer para resolver isso? Vamos fazer o seguinte, a gente pega 100% do valor disponível no orçamento para o executivo decidir aonde vai aplicar, e a gente diz que a gente agora é que vai decidir aonde que vai aplicar. Por quê? Porque eles fizeram o seguinte, na verdade, a gente tem do orçamento total de 3,5 trilhões, tá? É só cerca de 50 bilhões, 30 bilhões, que estão disponíveis para o governo decidir aonde que vai pôr. Todo o resto do orçamento, ele já começa o ano carimbado. A Constituição diz, é tanto para educação, é tanto para saúde, é tanto para segurança, né? É tanto para repasse para os municípios, é tanto para pagamento da dívida. Sobra disponível para o executivo dizer assim, não, essa política agora eu vou usar esse dinheiro, essa política só os 30 bilhões. O que o Congresso diz? Então vamos fazer o seguinte, vamos dizer que esses 30 bilhões, a gente vai decidir para onde que vai via emenda parlamentar, certo? Ou seja, se passar essa regra, o governo Bolsonaro acaba. Ele deixa de existir. É feito o impeachment do Bolsonaro sem ser feito o impeachment do Bolsonaro. É de conhecimento de todos vocês as minhas posições em relação ao governo de Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. Mas não considero adequado o Legislativo brasileiro, o Congresso Nacional, retirar 30 bilhões de reais do Executivo para passar a ser autorizado por uma pessoa, neste caso, o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para ser executado.
Isto não é adequado e não é justo. Por isso, encaminharei o voto do meu partido, a Rede de Sustentabilidade, na sessão do Congresso, favorável ao veto do presidente da República. Porque, neste momento, nós já temos 51% do orçamento da União, 22 bilhões de reais, executados pelo Legislativo, através de emendas individuais e emendas de bancada. Somente 17 bilhões, 17,4 bilhões são executados pelo Poder Executivo, algo em torno de 48, 49% da sua capacidade de investimento. Retirar mais 30 bilhões é, na prática, uma emenda do parlamentarismo. E quem foi eleito presidente da República, não com meu voto, foi Jair Messias Bolsonaro. Não votei Jair Bolsonaro nem no primeiro nem no segundo turno, mas ele é o presidente do Brasil. E não é aceitável, nesse momento, essa medida por parte do Congresso Nacional. Porque ele vai ter os ministros, mas os ministros não vão ter verba nenhuma para gastar, certo? Vão ter só as verbas, constitucionais, e aquilo que cabe ao presidente decidir, aplica aqui, aplica ali, aplica lá, vai ficar por cargo do legislativo fazer. Ou seja, o legislativo vai cuidar de fazer as leis e ele vai cuidar de gastar o dinheiro que essas leis fazem. É como se você tivesse um funcionário do banco que paga as contas, certo? E verifica quem que paga as contas. É como se você tivesse um funcionário do banco, na mesma pessoa, sendo a pessoa que fecha o caixa e faz a conferência do fechamento do caixa, certo? A mesma pessoa que é obrigada a fiscalizar o gasto do dinheiro é a pessoa que vai decidir onde é gasto o dinheiro, tá? É óbvio que isso vai dar errado. É óbvio que vai dar problema. O que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando ultrapassar o governo, o chefe do executivo. Eles estão simplesmente esvaziando completamente o cargo do presidente da República. O presidente da República vai ficar sem poder nenhum, vira só uma rainha da Inglaterra. Então é um impeachment sem impeachment, certo? Mas o que eles querem mesmo é um impeachment com impeachment mesmo, certo? Para que seja convocado novas eleições e coloque lá o nosso amigo Doriana, né? Que daí é um cara que vai articular, certo? Ele vai distribuir os cargos e os salários e muito provavelmente vai retomar o mensalão, né? Porque afinal de contas é impossível que você creia que o mensalão foi pago tanto tempo assim e o PSDB não soubesse de nada, né? Não, o PSDB lá cego, lá, nossa, que mensalão, nossa, nunca ouvi falar, tá todo mundo recebendo, só eu que não sei de nada. Né? Tem que ser muito trouxa para acreditar que o PSDB não fizesse parte do esquema junto com todos os outros partidos. Né? Inclusive, um dos grandes problemas do julgamento do mensalão é que se condenaram os empresários que pagavam a propina, mas todos os políticos que receberam a propina, né, para votar estão aí no Congresso ainda. Né? A gente fez o serviço foi feito pela metade, certo? A parte principal, que era, não, peraí, meu amigo, você recebeu propina para votar sim ou não, você tem que ser expulso indefinitivamente da política. Aliás, não só da política, você tem que ser expulso definitivamente do país. Nunca mais bote os pés nesta merda, certo? É uma violação tão grave da democracia, o cara receber mensalão para votar sim ou não numa lei, que eu acho que ele não deveria nem ser mais aceito dentro do país, né? Vai ser ladrão, assim, em outro lugar. Mas, enfim. O fato é que as condições para o impeachment, quer o impeachment branco, quer o impeachment mesmo, as duas principais, elas já estão postas. A desculpa, certo, para ser passada à comunidade internacional, nós estamos fazendo impeachment porque o Bolsonaro violou a democracia, atacou a democracia. Né? Ele convocou as pessoas para se manifestarem contra os outros poderes, quebra da separação de poderes, tá aí a desculpa. A segunda opção, que é votos no Congresso para fazer o impeachment, isso daí para mim parece bem óbvio que também já está presente, certo? O que você mais vê é deputado, inclusive, que foi eleito fazendo arminha com a mão, né, falando mal do Bolsonaro, certo? Todo mundo tá bravo com o Bolsonaro porque o Bolsonaro não cortou as mamatas, entendeu? O cara se elegeu lá achando que ia botar a família inteira lá no governo, lá, tipo, os caras realmente acreditavam que chegando no poder, né, agora, como eu te apoiei, né, você me deve 10 cargos, você me deve isso, você me deve aquilo, bateram lá na porta do Bolsonaro, o Bolsonaro falou, não te devo nada, meu amigo, você já tá eleito, pega seus 30 mil aí e gasta, não vem me encher o saco. Aí ficaram tudo putaço com o Bolsonaro por conta disso, viraram casaca, se vier pra votação impeachment do Bolsonaro, os caras vão votar pelo impeachment. Acredito que a maioria de votos, tanto na Câmara quanto no Senado, para derrubar o Bolsonaro, né, desde que sendo substituído por alguém que retome o toma lá da cá, isso daí me parece bem claro que os votos estão presentes. Então o que falta? Falta só o apoio popular, certo? E como é que você tem esse apoio popular? Esse apoio popular você tem
pela eventual apatia das pessoas no dia 15. Se chegar dia 15 e a rua não tiver lotada de gente dizendo eu não quero que seja feito o impeachment do Bolsonaro, e mais, eu quero que você, STF, volte a cuidar da Constituição e pare de inventar lei, e eu quero que você, Câmara e Senado, toquem os projetos para os quais nós votamos que fossem tocados, certo? Se isso não acontecer, se for apático, se a gente tiver lá 10, 20 mil pessoas na rua, certo? E, em contrapartida, os mortadelas no dia seguinte colocarem 2 mil pessoas na rua, a manchete de terça-feira vai ser assim: manifestações pró e contra impeachment são similares. Manifestações pró-impeachment levaram às ruas mais ou menos a mesma quantidade de pessoas que as contra o impeachment. E daí, os congressistas estarão plenamente liberados para fazer o impeachment do Bolsonaro e vão fazer o impeachment do Bolsonaro. Ou o impeachment branco, sequestrando o orçamento, ou o impeachment mesmo, certo? E aí, todas as conquistas que a gente teve nesse um ano só de governo, todas as conquistas que a gente teve, vocês podem ter certeza que vão por água abaixo, certo? E os poucos direitos que a gente tinha antes do governo Bolsonaro, eles vão regredir. Porque vocês não se enganem, os políticos se lembram perfeitamente por que Bolsonaro foi eleito. Eles se lembram perfeitamente que ele foi eleito para nos devolver o direito de defesa. Ele foi eleito fazendo arminha com a mão, ele não foi eleito fazendo sinal de reforma da Previdência, ele não foi eleito fazendo sinal de reforma tributária, ele não foi eleito fazendo sinal de reforma administrativa. Ele foi eleito fazendo sinal de arminha com a mão, certo? Se a força de Bolsonaro está na arminha com a mão, qual é a primeira providência que eles vão tomar? Qual que é a primeira providência que eles vão tomar? Atacar quem apoia o governo Bolsonaro, certo? Se eles sabem que essa é a base, que é o sou Bolsonaro para cima, essa base tem que ser destruída, certo? Então, o que eu acredito? Eu acredito que caindo o Bolsonaro, as restrições vão vir muito mais fortes do que elas existiam antes, certo? Então eu imagino que o retorno do pessoal desses políticos contra o acesso que a gente tem, ele vai ser bastante feroz, tá? E por último, eu gostaria de trazer para vocês a questão do Sun Tzu, que é a arte da guerra. Ah, César, porque você é gado estatal, porque você é puxa-saco de político, é porque você é isso, é porque você é aquilo, é porque você quer se eleger, é porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Eu não vou na manifestação porque eu não sou gado estatal, eu não sou puxa-saco de político, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Maravilha, tá? Bacana, você é um cara muito foda, muito mais foda que todos os outros, certo? Né? Ficar aí dizendo que ficar em casa, eu não vou, né? É uma ótima desculpa pra ficar em casa, realmente ir lá em manifestação é um saco, certo? Eu também não gosto. Mas daí você se sente bem, né? Você tem a desculpa mental de, eu não vou porque eu não sou gado estatal. Maravilha. Se você vai usar essa desculpa, tá? Eu te trago o argumento da arte da guerra. Você veja bem, o poder executivo é ótimo, maravilhoso, nossa, que tesão, eu adoro o poder executivo. Não, o poder executivo é uma bosta, certo? É cheio de funça. Vocês sabem que eu odeio funça, certo? Aí você puxa saco, amigão bacana, do lugar que paga o salário dos funça, que contrata funça, torto e direito. Não. Para mim o poder executivo deveria ser o mínimo possível. Deveria ser mínimo o suficiente para inclusive a gente não ter que se preocupar com quem vai eleito para presidente, certo? Porque ele tem tão pouco poder, que se o cara fizer uma lei é irrelevante, entendeu? Não vai afetar em nada a minha vida. Então, esse é o nível de poder executivo que eu acho que tem que existir, certo? De outro lado, a gente tem o poder legislativo, que hoje em dia não precisa ser liberal ou não sei o que para saber que é uma merda, entendeu? O poder legislativo é uma merda, porque os caras só fazem lei bosta, entendeu? Até quando tentam fazer uma lei para ajudar, eles botam na mão dos incompetentes, de um sindicalista, de uns caras que querem meter pedágio e daí cagam com a lei inteira, viram uma merda, né? Eu já tenho que ficar contra a lei de tão bosta que fica a lei. Só que a questão é a seguinte, os dois são inimigos num campo de batalha e eles estão lutando um contra o outro, certo? Essa é a mágica da separação de poderes. A mágica da separação de poderes é justamente isso. Para que um poder dispute contra o outro e eles fiquem se degladiando. Porque conforme eles vão se degladiando, morre um aqui, aí morre um aqui, aí morre um aqui, aí morre um aqui, morre um aqui. Daí eles ficam pequenininhos lá, ficam um batendo cabeça contra o outro. Tá? E daí vem a arte da guerra. Porque a questão é a seguinte. E nós, César? Quem somos nós? Nós somos o 3º batalhão que está nesse campo de batalha. O que o 3º batalhão faz? A gente tem umas armas soca-soca, uns rifles soca-soca, e a cada 2 anos, tá? Vamos dizer, no nível federal, a cada 4 anos, a gente tem o direito de pegar o rifle e fazer um disparo. Um disparo! Só um! Certo? Um disparo. E daí, pegar esse armamento, e daí a gente passa 4 anos lá recarregando essa arma. Certo?
Pelos próximos 4 anos, a gente não escolhe alvo, a gente não atira em ninguém, a gente não tem o poder de fazer ninguém. A gente fica só de longe vendo os dois poderes se degladiar, certo? Dentro da filosofia de Sun Tzu, da arte da guerra, você tem um inimigo lutando contra outro inimigo e os dois estão se degladiando, e daí você vê que um começou a morrer e a perder. O que vai acontecer com ele? Ele vai ser engolido pelo outro, certo? Muitas vezes, as partes dos combatentes desse batalhão, eles vão aderir ao exército para não serem mortos, certo? E o que você vai ter? Você vai ter um exército maior indo atrás de você, entendeu? Isso é básico da arte da guerra. Você tem 2 inimigos, eles não são seus amigos, eles são 2 inimigos. Eles só estão temporariamente entretidos combatendo um ou outro, certo? E daí o que você faz? Você de longe vai lá, mira o seu rifle de um tiro e dispara uma vez para tentar diminuir um pouco os dois, certo? O que vai acontecer se um deles vencer a batalha? Automaticamente eles vão se voltar contra você e ir pra cima de você. Foi o que aconteceu na época do PT. O que era o mensalão? O mensalão era o exército do executivo pagando pro exército do legislativo para ficar os dois do mesmo lado. E daí o que eles fizeram? Eles olharam e falaram assim, tem uns trouxas aqui pra gente roubar. E foram em cima da gente. Pra roubar a gente, pra botar no nosso rabo. Foi isso que aconteceu. Com a eleição do Bolsonaro, a gente voltou a ter uma batalha onde o legislativo ele tem que estar preocupado com o que o executivo está fazendo. E os dois estão se comendo lá. E enquanto eles estão se comendo, se acabando, se arrebentando, a gente está aqui, ó, fazendo a nossa recarga, esperando a nossa chance de dar o próximo tiro, certo? Então é importante que essa batalha continue, tá? E o que a gente pode fazer em relação a essa batalha, utilizando a arte da guerra? A questão é a seguinte, o lado do legislativo está vencendo, o do executivo está perdendo. O que a gente pode fazer, já que a gente não pode atirar? A gente pode mandar reforço para o executivo, certo? É só isso que a gente pode fazer, certo? Se você lê a arte da guerra, o que está escrito lá? 2 inimigos numa batalha, um contra o outro, um começa a perder, o que você faz? Você manda reforço pro inimigo, que é seu inimigo, certo? Você não precisa virar aliado, você não precisa fazer tratado de paz, você não precisa dar carta branca, você só precisa mandar um reforço, certo? O cara tá ficando sem munição, mas ele tá combatendo seu inimigo, os dois estão entretidos, deixando você em paz enquanto você lavra a terra, certo? Os dois estão preocupados com a guerra. Você lavra a terra, certo? O que você faz? Manda munição, porque você sabe que na hora que um dos dois vencer a batalha, é pra cima de você que eles vão, certo? E, como você só pode dar um disparo daqui a 4 anos, você vai ser engolido por o poder que sair vencedor, tá? Então, gente, a meu ver, dia 15, o que a gente vai fazer? A gente vai puxar o saco do Bolsonaro, porque a gente é gado estatal e a gente vai pedir pro Bolsonaro lamber bota do Bolsonaro, lamber bota... Não, a gente não vai fazer nada disso. A gente está vendo que o poder legislativo vai vencer a batalha, vai tomar conta de tudo, e o próximo alvo é a gente. A gente sabe disso, tá? Sempre foi assim, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai dar um reforço para que o poder executivo, a gente vai mandar suprimentos para o inimigo do nosso inimigo. Só o suficiente para ele manter a batalha ativa, tá? Então, se você é do bangalô, se você é da desobediência civil, se você é o cara radicalzão aí, pica das galáxias, que tem o cano muito maior do que os outros, porque você é muito mais inteligente do que os outros, você tem a obrigação de ir nessa manifestação do dia 15, não é pra lamber a bota do chefe do executivo. Você tem a obrigação, primeiro, pra largar a mão de ser falastrão, porque ficar no sofá e falando, não, porque a gente vai fazer quando chegar a hora lá, eu joguei bastante Call of Duty, eu sei que eu vou combater, né, eu vou dar uma de Rambo lá, eu sozinho vou matar 20, né, mas porra nenhuma, certo? Na hora que a primeira bala que passar zunindo do teu lado vai se cagar inteiro, tá? Se fosse realmente isso, daí não tava fazendo cosplay, certo? Só faz cosplay porque sabe que não se garante. Então, para ganhar o direito de dizer, não, se chegar a hora eu vou fazer, então, a meu ver, você tem a obrigação de ir lá e participar simplesmente repassando, entendendo como é o jogo, entendendo que o jogo é jogado, certo? Entendendo que não vai ter bangalô coisa nenhuma, se fosse pra ter já tinha tido, certo? Não vai ter, certo? E mais, chegar lá e ressuprir as tropas do inimigo que estão combatendo o inimigo para que nenhum dos dois inimigos ganhe a batalha e daí volte as suas armas contra nós, tá? Porque a gente já fez o disparo e não vai ter outro, certo? Não vai ter outro. Até as próximas eleições não vai ter outro.
certo? Então, gente, em relação às manifestações do dia 15, em relação ao que está acontecendo, em relação à minha interpretação do que pode ou do que deve ser feito, é isso, certo? Eu peço a vocês que compareçam na manifestação do dia 15, certo? Eu vou comparecer, eu não queria ir, quando começaram a convocar essa merda, eu achei má ideia, mas agora que foi convocado, e agora que essa manifestação foi utilizada como desculpa para justificar o impeachment do Bolsonaro, infelizmente teve o truco, tá? O presidente foi trucado, certo? E se a gente não for para a manifestação, ou vai acontecer o impeachment branco, certo? E daí vocês podem esquecer, né, qualquer avanço na legislação de armas e provavelmente vai retrocesso, ou provavelmente também o impeachment mesmo, tá? E daí esqueçam, certo? Aí eu já tô vendo o pessoal do Bangalu, todo mundo vindo aqui nos meus comentários perguntar sobre direito adquirido. Ah, mas eles podem tomar as minhas armas? Sim, podem. Eles podem e eles vão, tá? Então, gente, é isso. Peço desculpas pelo vídeo longo, tá? Mas peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo, tá? Dia 15 eu vou estar na manifestação aqui em Curitiba, tá? Quem quiser me encontrar lá, quem quiser dizer que eu tô errado, quem quiser ir lá me chamar de gado estatal pessoalmente, eu vou estar lá na manifestação. Até o próximo vídeo e lembre-se, o porte do CAC existe, ele mora nos nossos corações e mentes, basta acreditar.